Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite! Alguns levaram um susto com o meu boa noite. Eu vou falar um pouquinho mais baixo. Boa noite! Eu quero te convidar a ficar em pé. E deixa eu te dizer uma coisa. Diga para si mesmo assim: eu não vim ao culto. Não ouvi? Eu não vim ao culto. Eu sou o culto. Quem é culto aqui? Levanta a mão. Então eu vou te dar alguns segundos para você fechar os teus olhos e entregar aquilo que Jesus veio buscar nessa noite. O teu culto. O meu culto. E o nosso culto, a nossa adoração, somos nós mesmos. A nossa vida. As nossas canções também. Os nossos gestos, o nosso silêncio. Todas essas coisas também são adoração. Mas aquilo que Deus procura, em espírito e em verdade, é a nossa vida entregue por completo. Por isso você é o culto que você veio entregar nessa noite. Feche seus olhos, eu vou te dar alguns segundos para você falar com Jesus. Senhor Jesus, nós queremos te engrandecer nessa noite, neste lugar. Queremos, Deus, declarar, Pai, que Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és o convidado de honra, a razão que nos traz aqui nessa noite. E a gente quer ofertar aquilo que nós temos, que é a nossa vida aqui em adoração, Deus, na nossa reverência, elevando os nossos pensamentos, tudo que somos e temos diante do Senhor. E queremos, Deus, te dar liberdade para passear no nosso meio, para falar aos nossos ouvidos, para tocar no nosso coração e fazer aquilo que homem nenhum é capaz de fazer: tocar, transformar as nossas vidas. Que hoje aqui, Pai, o Senhor possa gerar em nós um verdadeiro louvor e que possamos te engrandecer com tudo que temos e somos. Recebe, Pai, a adoração, recebe, Deus, esse tempo aqui, toma o teu lugar nas nossas vidas. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Aleluia, agora sim você cumprimenta a pessoa que está aí do seu lado. Nós vimos adorar Jesus. Você sabe. Vamos lá. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua
só não, Ele é muito bom. Ele é forte, Ele é grande, Ele é poderoso. Aprenda essa canção e deixe que ela entre no seu coração, porque ela é muito especial. Declare: és mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa te entregar, mas com poder ressuscitar. Ele é fiel. És fiel em meu viver, em meio à paz, o ao sofrer. Teu amor me libertou, vivo estás em mim, Senhor. Você já sabe, vai! És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Sem princípio e sem fim, esperança eterna em mim, pra trazer ao mundo a luz. Pagaste o preço lá na cruz. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Nós estamos diante do nome forte, poderoso, exaltado, nome sobre todo nome, Jesus. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Vamos agora celebrar os batismos juntos. Pode sentar-se. Nós glorificamos a Deus nessa noite pelos nossos queridos que estão aqui, confessando a Jesus através do batismo, nesse tempo de celebração realmente, desfrutando aqui dos milagres que Deus continua operando nas nossas vidas, né? E na vida de todos que estão aqui. O batismo é um tempo de confessar publicamente Jesus como o Senhor e Salvador, testemunhar publicamente dessa fé. E eu estou com a Letícia aqui e a Fabielle. Fabielle está grávida, são dois ali, né? E a Letícia está se batizando nessa noite também com o namorado que está aqui. Os familiares, os amigos estão aqui. Dê uma cena assim para que nós possamos identificá-los. Amém. Letícia e Fabielle, nós perguntamos para vocês: vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de vocês? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do
do Espírito Santo. Amém. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Estou aqui com o Vitor, o pastor Edson com o Vitor ali, estou com o Diego aqui também, os familiares, amigos estão aí, deem um aceno assim para que nós possamos vê-los. Amém, glória a Deus. Diego, Vitor, nós perguntamos a vocês também, vocês creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de vocês? Sim. Então, mediante a pública profissão de vocês, pública profissão de fé de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Estou aqui com o Eudes também, amigos, familiares, células estão aí também, pessoal. Maravilha! O paizão está feliz da vida aí, o Brito, né? Eudes, eu te pergunto também, você crê no Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Tu Jesus és o Senhor. Tu Jesus és o Aleluia. Glória a Deus. É tão gostoso que nós podemos, enquanto a gente vem para a casa de Deus, a gente poder depositar diante dele todas as nossas orações, as nossas súplicas, e colocar diante dele as angústias do nosso coração. Essa caixinha fica ali na salinha de oração, e todos os dias na semana tem pessoas entrando e saindo, e ali colocando os seus pedidos, muitos talvez até molhados em lágrimas. E todos vocês aqui têm demandas, a gente atende gente todas as semanas, gente que está sem emprego, gente que está passando dificuldade no casamento, os problemas mais diversos, mas que gostoso que nós podemos colocar todos eles nas mãos de Deus, e saber que Ele é todo poderoso para atender segundo a sua vontade. Nós temos aqui um pedido de um jovem de 18 anos, Leonardo Iurque, que foi gravemente atropelado e está na UTI do Cajuru. Ele conta com as nossas orações. E nós temos tantos outros pedidos para os nossos missionários que estão em vários outros campos, famílias que estão aqui. Um dos valores que sempre foi tão gostoso para mim nessa igreja foi de nós ajoelharmos na presença de Deus. Se você é mais velho um pouquinho que está aqui, você lembra que antigamente o chão não era tão gostoso como é agora, né? Machucava quando a gente ajoelhava, mas mesmo assim a gente se colocava na presença de Deus. Eu queria convidar você, desafiar você que pode, a nesse momento você se ajoelhar, você dobrar seu assento, e a gente poder se ajoelhar na presença de Deus e colocar as nossas súplicas, os nossos pedidos na mão daquele que é todo poderoso para atender segundo a sua vontade. Senhor Jesus, a tua igreja está aqui de joelhos. Deus, o Senhor sabe das necessidades de cada um aqui, Pai. Tem tantas pessoas que estão desempregadas, e nesse tempo de crise no Brasil, Deus, as suas casas também estão com tantas dificuldades. A gente quer pedir, se levanta, se ergue em nome de Jesus, Pai, e derrama poder, derrama graça, abençoa, Deus, essas casas, essas famílias. Deus, eu quero colocar a vida, Deus, do Leonardo, Pai, que está na UTI nesse momento, Deus, e está gravemente ali ferido. Deus, como a gente aprendeu, Pai, a tia Cleusa sempre orava aqui,
Deus, que o Senhor possa agora, onde ele está, e afofar a cama dele, e tocar, porque nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Deus, tantos outros enlutados que estão passando dificuldade, Pai, pessoas que perderam seus queridos essa semana, Pai, como a família do pastor Amós, que o Senhor venha trazer consolo. Senhor, tantas outras dificuldades, nós aqui apresentamos diante do Senhor, e que como igreja, em tantos outros momentos, possamos estar aqui agradecidos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Deus, porque o Senhor ouviu o clamor do Teu povo. Se ergue, Pai, com Teu poder e autoridade, porque nós confiamos totalmente no Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus, amém. Continuamos adorando a esse Senhor. Quero adorar
Fiquem. Som. Oi, alô. Som. Garotas, voltem para o lugar. Hagios, volte para o lugar. Daisy, nós vamos cantar junto com vocês, porque a gente ficou ali cantarolando as músicas junto com vocês. E agora eu vou convidar a igreja para cantar junto. Não é verdade, gente? Quantos hinos e cânticos elas cantaram aqui. Eu e o pastor Pascoal, a gente ficou ali se deliciando. Você quer cantar junto? Então, as partes que vocês só sabem, a gente vai ficar quieto. Mas olha, as partes que a gente sabe, a gente vai cantar junto, tá bom? Pode ser assim? Não, pode fazer desde o início desse. Vamos lá.
verdade. Glória a Deus. Queridos, uma das marcas que eu acho muito gostoso nessa igreja é que ela é sempre preocupada com desenvolver a tua liderança. E nós estamos sediando aqui 2 congressos muito importantes que você tem que fazer parte, que vão desafiar, vão poder afiar um pouquinho mais a tua liderança para você continuar sendo usado por Deus e continuar fazendo diferença nas pessoas à sua volta. Do dia 14 ao dia 16 de julho agora já, nós vamos ter um congresso de jovens aqui e vão estar vindo gente de vários estados para cá. Nós já temos em média mais de 1.000 inscritos, olha que bênção. Tem gente vindo de vários lugares, se não me engano no Maranhão eles já fretaram lá um avião lá, estão com 60 pessoas vindo para cá. Gente, é bênção demais. E vamos ter mais de 60 preletores falando em oficinas. Vamos ter lá Nívia Soares, Paulo Baruch, entre outras pessoas. E a gente está fazendo inscrição ali no final do culto. E gente, está barato demais. A gente está recebendo como igreja. E você está aqui, você não pode perder a benção. Fala para a pessoa que está ao teu lado, você não pode perder a benção. Porque tem gente que vem de tão longe para cá, para pegar a bênção, para poder ser abençoado. Você que está em casa, você tem que aproveitar isso aí, em nome de Jesus. Então, dia 14 a 16 de julho, você pode fazer suas inscrições ali no final do culto. Mas logo em seguida, já em agosto, no dia 12 e 13, nós vamos ter um congresso de empreendedorismo e ética. E da mesma forma, vários preletores, abençoadores vão estar vindo aqui para poder nos ensinar como ser ainda mais influentes e poder, com a ética, com os valores do reino, poder influenciar nos negócios. E você tem que fazer parte disso também, queridos. E tá, se não me engano, está R$50 aqui, está barato demais. Então, queridos, você pode desafiar a tua liderança, as pessoas que estão à sua volta, você pode crescer mais, a gente tem que fazer a nossa parte. Um último aviso aqui, é que também do dia 5 ao 7 de agosto, nós vamos ter mais uma vez o nosso Retiro Vida Vitoriosa. Quem já foi no Retiro Vida Vitoriosa? Poxa vida, quão pouca gente. Eu só posso falar, eu vou em todos. Todo mês eu estou lá, todas as vezes que tem eu estou lá. É um retiro de revisão de vida, queridos. É um retiro da gente poder tratar nossa alma, resolver tantas coisas no nosso coração. E é um retiro diferente. Você já foi em retiro? É um retiro totalmente diferente do que você está acostumado aí. É um tempo de você olhar para dentro e ser curado de tantas coisas. Eu queria desafiar você. São apenas 70 vagas, acaba rapidinho. E as mulheres, elas são mais rápidas que nós homens, para variar, né? E as vagas das mulheres acabam sempre mais rápido que a nossa. Então eu queria desafiar os homens aí. Vamos acabar com as vagas desse próximo primeiro, que é das mulheres. Então eu queria desafiar os homens para no final do culto ir lá e fazer a inscrição desse retiro. Vai ser agora em agosto e a gente possa ser curado e transformado aí em nome de Jesus. Esse é um tempo da gente poder voluntariamente ofertar e dizimar na casa de Deus. E tem um desafio que eu queria propor para vocês de forma especial. Na frente de vocês tem ali uns folhetinhos. Eu queria pedir perdão, porque esse folhetinho que eles fizeram essa semana está desatualizado as informações. Nos perdoe como igreja. Mas ele está intitulado ali, Você Sabia Que? Esse é um panfleto nosso do Ministério de Missões. Uma das formas de a gente fazer missões também é através do rádio e da TV. Eu lembro muito de um rapaz que eu pude ter a oportunidade de acompanhar ao longo de muitos anos. Ele tinha acabado de passar por um divórcio complicado. E a situação que ele se encontrava, ele estava ajoelhado e ele tinha feito uma forca para se suicidar. Uma situação muito complicada. Um jovem na época de 27 anos de idade. E lá de fundo estava tendo um rádio. E nesse rádio estava tendo uma pregação do pastor Pascoal. E ali, onde ele já estava prostrado, ele começou a escutar, a prestar atenção naquela rádio. E ali mesmo no chão, ele pôde entregar a vida dele para Jesus. Por curiosidade, ele veio conhecer a igreja. Aqui ele se integrou na juventude. Aqui ele pôde ser batizado. Eu pude fazer o casamento dele. Queridos, nós não temos a dimensão de onde as ondas de rádio, onde a TV, onde os cultos pela internet é capaz de chegar na vida de tantas pessoas. Você sabia que no último mês nós tivemos mais de 200 acessos na internet, no culto transmitido pela internet na Rússia? Só na Rússia. Você tem dimensão do que 70 casas na Rússia
estão ouvindo a palavra de Deus, os nossos cultos aqui. Queridos, eu queria te desafiar a fazer parte desse projeto. E nós não podemos parar com isso, nós temos que estender. E nós só podemos estender os nossos investimentos em missões através da sua oferta. E por isso que eu queria que você pegasse esse panfleto e não colocasse na Bíblia e esquecesse dele. Eu queria que você pegasse esse panfleto e você preenchesse com o que Deus colocar no teu coração. E aqui nós, enquanto vamos continuar adorando a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, você colocasse aqui no gasofilácio o teu compromisso. E esse compromisso vai ser computado e você vai nos ajudar a continuar levando esse amor de Deus a tantas casas por meio das mídias. Posso contar com você? Esposas, dá aí aquele cutucão no esposo, fala assim, vamos lá, é nós, é a nossa família, vamos ajudar. Que possamos continuar adorando a Deus e ver pessoas sendo prostradas a Ele. Amém? Vamos adorar esse Deus. Quero te convidar a ficar em pé e assim facilitar o trânsito das pessoas nesse momento de dízimo. A ti nos rendemos com tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor.
mistério de Deus revelado. E o mistério era esse: que o Senhor fizesse convergir na tua pessoa, Jesus, todas as coisas. Por isso nós nos reunimos nessa noite, por causa do teu poder, por causa do teu amor, porque por causa desse amor, tu nos alcançaste, nos tiraste de onde nós estávamos. Nós te adoramos, Jesus. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Diga para ele, se é verdade, diga para ele: Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas. No quê? No poder do teu amor. Canta, igreja. Junto a ti, teu amor me envolve. Aleluia. Atrai-me pra o teu lado estará. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Um dia veremos face a face. Face a face, quero ver-te imagine esse dia, Senhor, e conhecer o amor. A palavra diz que então conhecerei plenamente como sou conhecido, face a face diante dele. Vem renovar minha mente em teu querer. Meus dias viverei todo dia no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve.
Ô Senhor, louvado seja o seu nome. Eu estava cantando, né? E esse hino me lembrei de um texto da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 fala de um tempo de batalha, de luta. Quando Satanás é expulso dos céus, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele que perambulava por lá, como diz Jó capítulo 1, não podia mais ficar lá, porque o Redentor Jesus já havia pago o preço dos nossos pecados. E ele é expulso, diz que então ele vem sobre a terra com ira, e ele começa a perseguir o povo de Deus, a igreja do Senhor. Mas essa igreja é coberta pelas asas da águia do Espírito Santo de Deus. E eu estava lembrando desse texto falando, que coisa linda, cada dia, cada manhã, cada tarde, cada embate da tua vida, cada luta, cada problema, cada ataque de Satanás, o Espírito de Deus te envolve, e Ele te carrega, e Ele te sustenta, e é isso que nós estamos adorando, um Deus que se importa conosco. Louvado seja o nome do Senhor, você concorda? Então aplauda o Senhor com alegria. Esse é o Senhor que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, que está aqui no meio do seu povo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você pode sentar-se, querido. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. E ao longo dessas semanas nós temos estudado um pouquinho a respeito da igreja, as figuras bíblicas que falam a respeito da igreja. A primeira delas foi o corpo de Cristo. A segunda delas foi a comunidade da fé. A semana passada a gente estudou pela fé é que essa igreja existe. Os modelos, as pessoas que passaram, ensinam a gente a viver pela fé. E agora eu queria olhar para Efésios 2. Efésios 2 ele vai apresentar para a gente uma série de figuras que são tratadas em outros textos da Bíblia, às vezes até mais longamente, mas ele coleciona essas figuras. Hoje pela manhã nós olhamos para a figura que é o povo de Deus, que se apresenta aqui nesse texto. Mas nessa noite eu queria ler o versículo 19 e queria começar com essa figura que está aqui. A palavra de Deus diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vamos orar a Deus? Pai querido, a tua palavra é tão rica, ela nos faz enxergar como a graça do Senhor nos envolve. E nesta hora, quando vamos estudar esse texto da tua palavra e vamos aplicá-lo ao nosso coração, queria pedir que o teu Espírito Santo não apenas abrisse a nossa mente, mas tocasse a nossa alma. Ó Pai, há coisas que são tão preciosas que a gente vai falar aqui, mas que a gente não vai conseguir ter a dimensão dessas coisas, a menos que o Senhor abra a nossa visão, para que a gente possa enxergar com os olhos da fé o que o Senhor está preparando para nós. Escuta, Deus, a nossa oração e ministra aqui, agora, nesse momento, com as pessoas que estão nesse templo, com as pessoas que estão nos assistindo nesses mais de 8.000 computadores conectados conosco, Senhor, as pessoas que estão assistindo pela televisão, Senhor, que a tua palavra, as pessoas que estão nos ouvindo pelas rádios agora, que a tua palavra chegue ao coração dessas pessoas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele vem discutindo um problema que existia, a gente falou um pouquinho hoje pela manhã, porque existia um movimento no meio da igreja que acreditava que para você ser um cristão, você precisava primeiro ser um judeu.
passar pela circuncisão, assumir os compromissos da fé judaica, porque o cristianismo para alguns era como se fosse uma denominação ou uma seita do judaísmo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, e outros escritores da Bíblia vão ensinar para a gente que não é assim, que o verdadeiro povo de Deus, tanto os judeus como os não judeus, eles estão unidos em Cristo Jesus, que todo muro de separação caiu e que a única maneira hoje de ser povo de Deus é através da cruz de Jesus. Mas depois que ele fala a respeito disso, ele começa a citar uma série de figuras da igreja. Ele começa com o povo de Deus, mas ele não para, ele continua citando figuras da igreja, e à medida que ele vai citando essas figuras, o significado dessas figuras e a emoção que essas figuras trazem vão crescendo diante de nós. E ele vai afirmar nesse versículo 19 que nós somos concidadãos dos santos. O que significa isso? Paulo está se referindo a um momento na história, não é que começa agora, mas que vai terminar quando todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus terão as suas vestes novas entregues pelo Senhor, e a Bíblia vai dizer que são vestes brancas, não é? E que receberão um novo nome e vão adentrar na cidade santa e vão habitar na presença de Deus, naquele lugar tremendo, junto com os anjos do Senhor, junto com o séquito celestial, e a gente vai poder ver face a face. Eu não sei o que significa isso, porque Deus é Espírito, mas a gente vai poder de alguma maneira perceber de uma maneira muito mais intensa, muito mais perto, a glória e a presença do Senhor. É tão lindo isso, que o livro do Apocalipse vai dizer que nessa cidade, ele descreve essa cidade com algumas figuras que a gente não consegue muito bem entender. Diz que essa cidade é coberta como uma abóboda de ouro transparente. Você já viu ouro transparente? Eu nunca vi, mas eu não sei o que significa, mas a Bíblia está dizendo que é algo extraordinário. A gente vai olhar para cima e dizer assim: oh, tem alguma coisa tão tremenda acontecendo aqui. A Bíblia diz que nessa cidade não tem sol, porque o brilho da presença de Deus é mais do que suficiente para envolver a nossa vida. A Bíblia vai dizer que essa cidade é marcada por algumas coisas que a gente não consegue descrever. Diz que as ruas são de ouro, que as portas são de pedras preciosas, mas eu acho que aquilo tudo são figuras de linguagem para dizer: nós vamos estar no lugar santíssimo, que a gente não consegue ter palavras para descrever a glória e a grandeza do que Deus está fazendo. E aí Paulo diz assim: olha, igreja é aquela comunidade formada pelos concidadãos dos santos. E a palavra de Deus, quando fala a respeito de santo, ele não está falando daquelas pessoas que alguns se ajoelham para orar, mas ele está falando daquelas pessoas que foram lavadas no sangue de Jesus, seladas pelo Espírito Santo, e que fazem parte de um universo imenso, de todas as épocas, de todos os lugares, de gente que vai estar na presença do Senhor nessa cidade tremenda de Deus. Eu não sei como é que vai ser lá, mas a ideia que eu tenho quando eu leio o livro do Apocalipse é que de alguma maneira a nossa identidade cultural vai estar lá presente. Eu acho que todo mundo vai estar de vestido branco, mas o vestido branco vai ser diferente, vai ter um toque da sua cultura, não é? De alguma maneira, não me pergunte como, porque diz que lá a gente vai poder perceber que estão pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, que tiveram as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro e foram recebidas pelo Senhor na sua cidade eterna.
Há um paralelo na Bíblia que se encontra em Hebreus 12, que diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Igreja, nesse contexto, ela é universal. Ela não tem data, não tem lugar, e não tem exclusividade de pessoas que estão numa localidade. Mas ela envolve todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as épocas, que pela fé receberam o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. E nós aqui vivemos nesse lugar, a Bíblia diz, nessa terra, sabendo que a nossa cidade, a nossa cidadania não está aqui. Eu sou brasileiro, gosto do verde e amarelo. Agora eu estou meio assim com a minha seleção, mas até então estava sempre animado com a seleção brasileira. Mas depois do 7 não dá mais, né? Ficou ruim. Mas eu sou brasileiro, você é brasileiro. Mas a Bíblia diz que antes de ser brasileiro, eu sou cidadão da cidade celestial. Eu sou membro dessa igreja tremenda de Deus. E eu vivo aqui com os meus pés no chão, andando, passando pelas lutas, pelos problemas e pelas bênçãos de Deus, sabendo que Deus preparou para mim um lugar naquela cidade. E aí a gente vai andando pelo mundo e vai encontrando pessoas diferentes, mas essas pessoas diferentes fazem parte desta mesma igreja, desse mesmo povo, e nós vamos morar nessa mesma cidade. É tremendo isso. Alguns anos atrás eu estava na Turquia, e ali eu fui participar de um culto, de uma igreja que tinha a tradução do turco para o inglês, senão eu não ia conseguir entender nada. E eles, então, todo o culto era dirigido na língua turca, e a gente podia colocar um fone de ouvido, e ali no fone de ouvido a gente ouvia inglês. E do meu lado tinha uma senhora, que depois eu fiquei sabendo que era iraniana. E era interessante porque naquela igreja tinha gente de muitos países diferentes. E aquela senhora, ela tinha um jeito de adorar a Deus diferente. Ela entrou na igreja e, diferente do que a gente, um costume diferente, ela cobriu a sua cabeça com um véu. E eu fiquei olhando, achei tão diferente, estranho, não é? E aí o culto aconteceu. E chegou num dado momento, a gente estava adorando a Deus, aquela mulher levantou e eu percebi que ela não estava falando turco. Depois eu descobri que ela estava falando farsi, que é a língua iraniana. Mas quando aquela mulher levantou as mãos para os céus e começou a orar, e as suas lágrimas começaram a cair, a presença do Senhor que emanava daquela mulher orando, era um negócio tão tremendo, que eu não entendia a língua dela, eu não entendia os costumes dela, eu não entendia o véu que estava ali, mas eu podia ver Jesus na face dela. Está entendendo? Ser igreja é pertencer a essa cidade que vai estar constantemente na presença de Deus por toda a eternidade. Ser igreja é aqui, agora, já antever com os olhos da fé o que Deus está preparando para nós. E às vezes, olhando as diferenças, as culturas, os jeitos de ser, as maneiras de expressar, a gente diz assim: puxa, mas é tão diferente, será que é igreja? Mas a gente vai ver a presença do Senhor na vida de pessoas, e é isso que vai fazer diferença em nós. É tão tremendo isso. Agora, ser concidadão dos santos tem uma implicação séria para a nossa vida. Porque não tem jeito.
da gente ser concidadão dos santos se a gente não entender que santidade faz parte da vida de todo cristão. Que o Senhor que está nos convidando para morar lá naquela cidade, Ele já, verdade, preparou todas as coisas através de Jesus, o seu Filho, e é só pelo sangue de Jesus que a gente vai entrar nessa cidade. Mas Ele está trabalhando na minha vida e está trabalhando na sua vida para que a gente seja diferente, para que o caráter dele esteja sendo impregnado em nós, para que a palavra dele faça diferença na nossa vida, para que o jeito dele se manifeste na nossa vida. Nós não somos aqueles que se acomodam ou se conformam com aquilo que está acontecendo no mundo, porque nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus, e os cidadãos dos céus não se conformam com aquilo que está acontecendo aqui e agora, ao contrário, eles já veem a glória de Deus, e por isso querem viver o dia a dia aqui, na presença do Senhor, e fazer diferença nessa terra. É tão tremendo isso. A Bíblia diz que, porque nós somos cidadãos dos santos, pertencemos a essa família de Deus, a essa cidade celestial, Deus nos deu a missão de sermos sal da terra e luz do mundo. E são os atos de Deus transformadores na nossa vida que faz com que a luz de Deus brilhe nessa terra e que nós possamos preservar o que acontece ainda nessa terra por causa da santidade do seu povo. É tão tremendo isso. Quando a gente começa a estudar a história dos avivamentos, a gente vai perceber que essas manifestações dessa santidade de Deus, do poder de Deus, foi o que fez grande transformação nesse mundo. Quando eu leio, por exemplo, dos avivamentos em Gales ou na Inglaterra, há mais de 100 anos atrás, eu fico impressionado, porque esses avivamentos aconteceram numa reunião de oração. Um jovem que veio do seminário e lá não conseguiu encontrar o projeto, porque Deus tinha um outro propósito para a vida dele. Ele volta para a sua igreja e diz para o pastor: pastor, eu queria começar uma reunião de oração. E aí esse pastor diz: ixi, vai começar. Tem um povo aí meio esquisito aí e tal. Falou: tá bom, você quer fazer uma reunião de oração? Então você vai fazer domingo depois do culto. Então imagina que a gente termine o culto aqui, tá? E a gente vai dizer: bom, agora, e antes de você ir para casa, a gente vai para a reunião de oração. Era o pior horário que tinha. Mas o jovem falou: tá bom. E ele começou uma reunião de oração com pouca gente. E diz a história que essa reunião, ela era muito simples. Alguns começavam a cantar uma canção e os outros iam atrás. Um começava a orar e os outros acompanhavam a oração. O outro tinha vontade de orar e assim acontecia. Algum lembrava de um versículo bíblico e assim acontecia. Mas Deus tinha um propósito. E Ele começou a derramar graça. E derramou uma unção tremenda no meio daquele povo, e coisas extraordinárias começaram a acontecer naquele pequeno grupo, e aí as pessoas não queriam faltar na reunião. Tinha mais gente depois do culto do que durante o culto, e mais, aquele povo passava as madrugadas e ia trabalhar no dia seguinte, porque a graça do Senhor estava sendo derramada, e um avivamento veio, que não tem nome, que não tem lugar, que não tem pessoa, e esse avivamento gerou transformação e santidade, porque nós somos concidadãos dos santos. E sabe o que aconteceu? As crianças daquele tempo trabalhavam desde os 12 anos de idade nas minas de carvão, e por isso elas não sabiam ler nem escrever, porque não tinham tempo de ir para a escola. Mas esses cidadãos dos santos, inconformados com esse mundo, sabe o que faziam? Iam para a porta
das minas, lá para o lugar onde aquelas crianças saíam, e dizia assim: nós vamos ensinar você a ler e escrever, e nós vamos ensinar você a ler e escrever através da Bíblia. E aí nasceu a escola dominical. Já ouviu falar em escola dominical? A escola dominical nasceu assim, daqueles santos homens de Deus que não se conformavam porque as crianças não sabiam ler. E esse povo começou a fazer uma revolução. E sabe o que aconteceu? As primeiras leis trabalhistas da Inglaterra aconteceram porque esse povo santo de Deus disse assim: é impossível criar uma família trabalhando 16 horas por dia na mina de carvão. Foi o povo de Deus. Porque santidade é uma inconformação com a injustiça desse mundo. Santidade é uma inconformação com o pecado na nossa vida. Santidade é uma revolução de transformação em nós. Igreja é povo de Deus, é corpo de Cristo, é comunidade da fé, mas é a cidade santa de Deus, que se projeta um pouquinho aqui na terra e deixa o mundo perceber o que Deus está preparando para a eternidade. Eu creio que aqueles homens foram tremendamente criticados, porque talvez dissessem assim: olha, não pode, vocês estão querendo impor a sua fé para nós. Você sabia que você hoje pode descansar no domingo? Porque aqueles homens lá da Inglaterra, entre as leis trabalhistas, disseram: domingo é o dia do Senhor e nós não vamos mais trabalhar aos domingos. Você pode imaginar as reações que houveram numa economia de mercado para dar um feriado toda semana? Mas esse povo santo de Deus fez transformações, porque os valores do reino, quando dentro da nossa alma, incomodam. Tem gente criticando, mas abençoam a terra onde a gente está. E esse povo é aquele povo que faz isso porque ele pisa aqui na terra olhando para o céu e vê a glória de Deus. Eu gosto da história de Eliseu, quando ele está cercado pelos inimigos, e o empregado dele diz: nós precisamos fugir daqui. E aí Eliseu diz: não fica preocupado, porque maior é o número daqueles que estão do nosso lado do que contra nós. Ele diz: quem está aqui? Está o exército contra ele, não estou vendo ninguém. E aí ele diz assim: abre os olhos do meu servo, Senhor. E ele começa a ver as carruagens de fogo do Senhor que estão naquele lugar. Os concidadãos dos santos estão sempre vendo as carruagens de fogo de Deus, que são manifestações do céu aqui na terra, guiando a sua própria vida, no meio dos embates, das lutas, dos problemas, das dificuldades. Por isso, eles não se conformam, porque eles já têm a visão do que Deus preparou para nós. Olha que bênção, você tem uma cidadania diferente, você é cidadão do céu, e isto é ser igreja do Senhor Jesus. A segunda expressão que está aqui, que chama a nossa atenção, é a expressão que nos diz que nós somos família de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A próxima figura cresce ainda mais. Não somos somente povo ou cidadãos de uma cidade eterna, a cidade eterna da santidade de Deus, mas Deus nos fez parte da sua família, e mais, Deus nos fez seus filhos amados. Ser parte da igreja é sentir-se como filho que por algum motivo esteve fora do seu lar e que descobriu o caminho de volta. Como filho que é acolhido
em amor pelo pai e que passa a viver com os seus irmãos no contexto da família. Mas essa figura pode nos ajudar a entender como devem ser os nossos relacionamentos no contexto da igreja. Primeira coisa que a gente vai aprender é que Deus é o meu Pai. Por isso Jesus, quando ensinou a gente a orar, disse: Pai nosso. Não lembra não? Como é que é? Pai de quem? Nosso. Olha só. A Bíblia diz que o Senhor nos adotou, porque a gente estava perdido nos pecados, e nós tivemos que ser arrancados do lugar em que estávamos, do reino das trevas, para sermos colocados no reino da luz do amor de Jesus, e através do sangue de Jesus nós fomos lavados. E é uma coisa tremenda que o Evangelho de João diz assim, que nós não nascemos nessa terra pela vontade da carne e do sangue, mas por causa da vontade de Deus. O que ele está dizendo é que não foi a paixão de um homem e uma mulher apenas que fizeram com que você fosse gerado nessa terra, mas esse Deus tremendo que é Pai tinha um plano para a sua vida. E esse plano fazia parte dos projetos eternos de Deus. E se você existe, é porque Deus, Pai, tem um plano para a tua vida. Eu acho interessante porque eu me lembro de um colega nosso, pastor, que contou o seu testemunho, uma das grandes lutas da vida dele, e isso se tornou uma grande mágoa no seu coração, porque a sua mãe não queria aquela criança e não sabia o que fazer, tinha lá uma série de problemas e de lutas, mas ela decidiu jogar a criança no lixo. E ele foi encontrado no lixo. Está entendendo? E durante a vida toda dele, ele se sentiu um lixo. Até o dia que alguém explicou para ele que antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano. E que ele não tinha nascido da vontade da carne e do sangue, mas que Deus tinha um propósito para a vida dele. E quando ele se converteu, ele descobriu que ele era filho do Deus Altíssimo. Que coisa tremenda! Deus Pai. Por isso o nosso relacionamento com esse Deus Pai, segundo a palavra de Deus, é de confiança, de amor, de obediência e de honra. Como alguém que está dentro de casa e que está aprendendo com o seu pai, e um pai que ama e que tem propósitos para a vida, e que tem prazer de ser amado e tem desejo de honrar porque é honrado. Assim nós, que somos igreja, família de Deus, nos apresentamos diante do Pai. E é tão gostoso isso. Eu fico imaginando, porque eu sou pai, muitos de vocês são pai, né? Se tem um negócio que deixa a gente orgulhoso, né? E eu acho que não é pecado esse orgulho, não é? É quando a gente vê alguma coisa boa na vida do filho da gente, não é verdade? Fica cheio assim, esse é meu filho, essa é minha filha. Às vezes talvez você nem fale, mas você está pensando, esse é meu filho, minha filha. Eu acho que esse orgulho é bom, né? Eu não sei se tem orgulho bom, mas eu acho que esse é bonito, né? É uma coisa gratificante. Sabe o que eu imagino? Que quando a graça de Deus derrama-se sobre a nossa vida, e Ele começa a ver as transformações, e o poder do Espírito agindo no seu coração, eu acho que o Pai eterno e celestial olha para você com esses olhos e diz: esse é o meu filho, essa é a minha filha. Por isso o livro de Hebreus vai dizer assim: e Deus não se envergonha de ser
o seu Deus, porque você é família de Deus. Mas outra implicação de ser família de Deus é que nós somos irmãos. Olha para o teu lado, tem um irmão, diz assim: oi irmão. Oi irmã, né? Esse não é um tratamento assim corriqueiro, é porque você é família de Deus. Família de Deus. Agora, ser família é meio complicado, né? Fala a verdade. Vamos conversar sério, né? Porque família é, ao mesmo tempo, o lugar onde a gente vai viver as maiores alegrias, mas é também o lugar que a gente vai viver os maiores conflitos. É o lugar onde a gente vai viver a maior expressão de amor, a maior expressão de tolerância e desprendimento, mas é um lugar onde as crises acontecem. Quem tem irmãos aqui? Levanta a mão. Seu irmão já usou sua roupa? E naquele dia que você vai sair, que você está dizendo, vou usar aquela roupa, você olha no armário, onde está a minha blusa? Onde está a minha calça? E aí você vê o seu irmão desfilando com ela. Já aconteceu? Essa é uma das coisas mais simples que acontece, né? E o pior, se for gordinho, vem tudo laceado. Aí quando você vai vestir, está todo deformado. Não é verdade? Mas quanta coisa às vezes acontece dentro da família que dói no coração, justamente porque são pessoas importantes. Quando acontece alguma coisa lá fora, com pessoas que não são importantes para você, você não dá nem bola. Mas quando acontece com pessoas significativas, isso machuca o coração da gente. Por isso a igreja é o lugar que às vezes a gente vive conflitos. Conflitos. E a gente às vezes vive esses conflitos porque não entende a dinâmica de Deus na sua família. Numa família existe uma cadeia de comando, e um dos grandes problemas dentro da família é que a gente não quer se submeter à autoridade. Não é verdade? Numa família existem responsabilidades, e um dos grandes problemas na família é porque às vezes a gente não quer aceitar a responsabilidade. Por exemplo, não é? Diz assim, olha, o seu quarto é sua responsabilidade, né? Você que vai arrumar o quarto. Já viu isso acontecer? Né? E aí você vai entrar naquele quarto. Eu fui fazer uma visita uma vez, né? E de uma moça, né? E a mãe disse assim, olha, pastor, por favor, não se incomode com o quarto dela, porque o quarto dela é responsabilidade dela. Aí eu entendi quando eu entrei no quarto. Tinha de tudo no chão. Tudo. Até calcinha tinha no chão. Eu imagino a crise naquela família, para aquela mãe dizer, não entro mais nesse quarto. Você já viu família que tem crise por causa do quarto? Oh. Não é? Tênis jogado pelo meio da sala. Já viu? Essas confusões assim, eu só não, nunca tem, não tem adolescente nessa casa, então, né? Que se tiver, então está logo ali. Gente, isso é família. Mas ao mesmo tempo, esses conflitos, onde quando são trabalhados, eles nos ajudam a crescer. Através da família a gente vai aprender a cadeia de comando e autoridade na vida. Por isso uma família que não tem disciplina vai fazer os seus filhos sofrerem, porque o mundo vai disciplinar, e não disciplina o mundo as pessoas com o mesmo amor que um pai e uma mãe disciplinam. Se a gente não sabe perdoar, se a gente não sabe relevar, e a gente aprende a fazer isso na família, a gente vai ter uma série de problemas na vida.
Se a gente não sabe amar incondicionalmente dentro de casa, a gente não vai entender amor para o resto da vida. Mas Deus usa a sua família para te abençoar, e Ele usa a igreja como família de Deus também para te abençoar. E aí você chega aqui, tem um jeito de ser dessa igreja. Você diz assim: se eu pudesse eu mudava tudo, a começar do pastor. Tira. É verdade, é sério. Porque às vezes a gente não entende que Deus está usando todas essas coisas para ministrar na nossa vida. E aí às vezes a gente fica chateado com o irmão, ou porque ele falou desse jeito, ou porque ele não falou. É interessante, quando fala é porque fala, quando não fala é porque não fala. E tem gente chateada do mesmo jeito. E a gente não entende que isso aqui é família de Deus, que os laços que nos unem são tão maiores, e que a gente vai ter que aprender a amar uns aos outros, como a gente aprende a amar uns aos outros em casa, na família. Porque somos diferentes, pensamos diferente, fomos criados em famílias diferentes, temos culturas diferentes, mas nós fomos lavados no sangue do Cordeiro e nos tornamos filhos amados de Deus, e estamos na casa do Pai, e o Pai é o Senhor da nossa vida. Agora, tem uma coisa legal em ser família. Para italiano, então, é maravilhoso. Se você é da família, pode abrir a geladeira quando você quiser. Né? Você não é visita, você vai lá, abre a geladeira, vê o que tem. Até hoje eu vou visitar minha mãe, né? A primeira coisa que eu faço, uma das primeiras coisas, eu vou abrir a geladeira dela para ver como é que estão as coisas lá. E é normal, né? E sabe por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas maravilhosas é saber que a despensa de Deus nunca está fechada para os seus filhos. E Ele derrama graça sobre a nossa vida, poder, misericórdia. E às vezes a gente fica dizendo: esse aqui não merecia. Já viu isso em casa? A gente olha para o irmão: esse aqui não merecia. Mas a janela de Deus está aberta para abençoar até aqueles que não merecem, simplesmente porque eles são filhos do Altíssimo. O Senhor vai puxar a orelha, o Senhor vai ensinar, vai disciplinar, mas nem por isso ele vai deixar de ser filho do Deus Altíssimo. E uma das coisas bonitas em ser igreja é saber que eu sou família de Deus, e que tem gente muito diferente do que eu, que está aqui, ou que está espalhada pelo mundo, mas que também é família de Deus, e que a despensa de Deus está aberta, e que a gente vai ver a glória de Deus se manifestando na vida desses filhos amados do Senhor. Somos família de Deus. E é interessante que uma das coisas que a gente aprende em ser família de Deus é que a gente presta contas uns aos outros. Não importa a idade que você tenha, mas a sua família espera que você diga pelo menos a hora que vai chegar. Não é verdade? E é interessante que vão ter membros da sua família que não vão dormir enquanto você não chega. E o que vai acontecer, às vezes, é que você vai perder a sua hora, e você não vai levar uma bronca por causa da hora. Diz assim: pelo menos podia ter me ligado, né? Porque eu estava preocupado com você. Não é verdade o que eu estou falando? Sabe por quê? Porque quando a gente ama, a gente quer cuidar, a gente quer abençoar, aqui a gente quer acocar, e a gente se importa um com o outro. Mas quando a gente ama, a gente presta contas. Não porque haja um policiamento, mas porque a gente sabe que é importante para o outro. E na vida cristã, em ser família de Deus, é a mesma coisa. Deus vai nos ensinar que nós prestamos contas uns aos outros. Se você estiver em pecado, vai chegar um irmão para você e dizer: filho, ou irmão, não é? Tem alguma coisa errada na tua vida, não é benção.
E é interessante, porque como pastor eu já fiz isso muitas vezes. E é tão tremendo, porque quando a pessoa é nascida de novo em Cristo Jesus, isso não é uma afronta. Isso é uma manifestação de graça. E quantas vezes eu vi gente chorando e dizendo: pastor, o senhor tem razão, eu preciso ter mudança nesse aspecto, me ajuda aqui nesse processo, ora por mim, caminha comigo. E isso se torna uma coisa tão tremenda, porque nós somos família de Deus. Mas nós não apenas prestamos contas uns aos outros, mas a gente pode confiar em pessoas cheias do Espírito para nos ajudarem. Quantas vezes eu já fui pedir conselho? Você já foi pedir conselho? Olha, estou pedindo sempre. Tem gente séria, cheia do Espírito, revestida de sabedoria, e a gente vai lá e conta: olha, está acontecendo isso, o que é que você acha? E olha, é tão tremendo, porque o Espírito de Deus usa essas pessoas, e não é que elas falam exatamente o que você precisava ouvir naquela hora. E é interessante que às vezes você nem tocou num assunto, e o Espírito de Deus revela para aquela pessoa, e ela vai lá e toca naquele assunto. E é tão gostoso, porque nós somos família de Deus. Eu não estou sendo aviltado, eu estou sendo abençoado pelo meu irmão. Mas não é só confronto e conselho. Quantas vezes na minha vida eu fui socorrido pela família de Deus, das mais diversas formas. Fui socorrido com um abraço fraterno na hora da angústia. Fui socorrido na hora que eu não sabia o que fazer, alguém me ajudou a fazer o que eu não sabia fazer. Fui socorrido até financeiramente, porque Deus mandou pessoas para dizerem: vim aqui te ajudar financeiramente. Estou falando sério. Ser família de Deus é algo tremendo, porque Deus Pai se relaciona conosco, mas Ele envolve os seus filhos através do seu Espírito Santo, para que nós abençoemos uns aos outros no caminhar da fé. Tem uns que são pedra no sapato, mas toda família tem os seus, né? Fala a verdade. A igreja também tem. Mas a Bíblia diz que mesmo aqueles que são assim, não vão deixar de ser amados, não vão deixar de ser cuidados, não vão deixar de ser alvo da intercessão do povo de Deus, porque eles são parte da família de Deus. Nessa noite eu queria orar com você. A gente aprendeu sobre duas figuras tremendas, não é, sobre a igreja. A primeira figura, ela é celestial e eterna. Você é cidadão da cidade eterna do Deus vivo. Já parou para pensar nisso? E um dia, os seus olhos vão ver o que esses olhos não podem ver: a glória do todo-poderoso Deus que você serve. E a Bíblia vai dizer que a gente vai poder ver Jesus, porque Ele vai estar com um corpo por toda a eternidade, como eu também vou ter um corpo glorificado à semelhança dEle. E João diz assim: eu vou poder apalpar. Eu não sei não, mas eu vou dar uma papada boa. Ai, Jesus, porque eu vou estar naquela cidade eterna. Mas a cidade eterna começa aqui pela fé, quando a gente se deixa ser trabalhado pelo Espírito de Deus, transformado e santificado. Mas aí Deus vai dizer: não, você não é apenas cidadão de uma cidade, você é filho amado do Deus vivo e herdeiro do reino de Deus. Jesus disse assim: o Pai decidiu dar a vocês o seu reino. É interessante isso, né? Porque o pai aqui na terra às vezes pega alguma coisa muito significativa para si e dá para um filho. Eu já recebi coisas assim do meu pai.
Eu dei coisas assim para o meu filho. Eu me lembro no dia em que meu filho foi ordenado ao ministério, eu peguei a Bíblia que eu usava e pregava e disse: essa Bíblia aqui, a minha Bíblia, eu quero entregar para você. Porque ela representa o que eu fiz e vivi todo esse tempo. Tem o meu nome, tem as minhas marcas, as minhas notas, mas agora ela não é mais minha, é tua. Não é interessante isso? O meu Pai decidiu pegar o reino dele, a glória dele, a majestade dele, a cidade dele, os céus, a terra, o universo, o que eu nem sei que existe, e disse: filho, eu decidi dar para você o meu reino. Não é tremendo? Então por isso hoje eu queria orar com você. Primeira coisa que eu quero orar com você é: você está acomodado? Na família de Deus não tem lugar para acomodado, não. O Senhor vai te levantar. Na cidade dos santos não dá para a gente se conformar com esse mundo. A gente tem que deixar Jesus transformar a nossa vida. Tem alguma área da tua vida que o Espírito Santo está querendo mexer e você tem lutado com Deus? Hoje o Senhor está dizendo: filho, te chamei para o meu reino. Então deixa eu preparar você para esse lugar tremendo. Deixa Ele transformar a tua vida. Tem coisas na tua vida que você está se apegando, está se segurando nelas, quando o Espírito de Deus está dizendo para você: isso não vale nada, vai passar, porque o que eu tenho preparado para você é eterno, é eterno. Então abre mão. Estava evangelizando um psicanalista uma vez, e ele estava lendo um livro de psicanálise lá na sua casa, e ele, depois de ler, ficou pensando naquelas teorias todas. Disse: que coisa tremenda, isso aqui é uma salvação dos conflitos. E aí o Espírito Santo falou com ele, e ele disse para mim que não ouviu com o ouvido, mas sentiu a presença de Deus. E ele disse assim: que pena, a tua salvação termina no próximo conflito, mas a minha salvação é eterna. Aquilo foi tão impactante que ele veio me procurar e disse: pastor, tive uma experiência com Deus, agora eu entendi, isso aqui vai passar, mas Deus preparou algo para mim eterno, e eu quero esse algo eterno. Queridos, às vezes a gente está apegado a coisas que não valem nada, vão passar. Você está feliz com isso hoje, amanhã você está precisando de outra coisa. E o Senhor está dizendo: decidi dar para você o meu reino, deixa eu trabalhar a tua vida, deixa eu transformar a tua vida, deixa eu tocar o teu coração. Anda nessa terra com os olhos enxergando a dinâmica do céu. Deixa eu encher a tua vida com o meu Espírito. Deixa eu, como Pai, te carregar, mas te ensinar a ser cidadão dessa cidade, filho amado de Deus na sua casa. E se hoje o Espírito Santo está falando com você, e você está ouvindo a voz do Espírito, porque essas coisas de Deus são tremendas, você sabe se o Espírito de Deus está falando com você. Quem está do teu lado não sabe, mas você sabe se Deus está tocando o seu coração. Então, se hoje o Espírito de Deus estiver falando com você, tocando o seu coração, por estas coisas que Deus quer transformar, mexer, consolidar na sua vida, eu queria orar por você. Se hoje você ainda não tem a certeza de que um dia você vai entrar na cidade celestial, essa certeza não é orgulho, é a voz do Pai dizendo:
você é meu filho amado e eu preparei um lugar. É o Espírito de Deus que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos amados de Deus. É isso que está escrito na Bíblia. Então, hoje eu quero orar por você e quero pedir que esse Deus que é Pai, esse Deus que governa a cidade, te faça ser parte da igreja, te faça ser alguém que está sendo transformado pelo poder de Deus. Esse Deus não te deixe acomodado, mas te levante na sua graça. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo de Deus está falando, deixa o teu lugar, vem aqui para frente que eu quero orar com você. Vem aqui, pode sair agora do teu lugar em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus estiver falando com você, você está ouvindo a voz do Espírito, vai saindo do seu lugar agora. Eu quero orar por você, pedir que essa graça, esse poder, essa misericórdia, essa força se derramem sobre a tua vida. Se tiver famílias aqui, olha, chama a família toda, vem filhinho, vem mamãe, vem todo mundo, porque é algo tremendo de Deus que a gente está buscando, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Se o Senhor está falando ao teu coração, vem, em nome de Jesus, tá? E responde assim, com alegria da alma, porque você tem um Pai que lhe ama, o Deus Todo-Poderoso, e Ele tem um projeto para a tua vida, um projeto que não termina aqui, que vai durar toda a eternidade, mas que começa aqui, com a misericórdia, com a graça de Deus, com o poder do Senhor na vida da gente. Nós vamos orar ao Senhor juntos aqui. Se tiver gente, vem para cá, em nome de Jesus, não é? Estou vendo uma família, como é que chama esse moço que está aí? Como? João. Vou orar por você, João, tá bom? Vou orar por você e pela sua casa agora, tá? Como é que chama esse bebezinho que está aqui? João também. Olha, vou orar pelo João. Olha, pega aqui esse bebezinho que está aqui. Olha quanto tempo ele tem? 2 meses, olha só que coisa linda. Quero orar pelo João e pelo João que está ali. E esse outro moço que está chegando, como é que chama? Gustavo. Quero orar pelo Gustavo, mas eu quero orar por todos vocês que estão aqui, tá? Porque o Senhor tem algo tremendo para fazer na sua vida. Você crê nisso? Você pode dizer comigo, Deus Pai, fala, Deus Pai, Ele é teu Pai. Teu Pai, teu Pai, lembra disso, tá? Quero orar por você agora. Senhor Jesus, Tu conheces o coração desse povo que está aqui. Eu quero orar pelo Gustavo, pelo João bem pequenininho que está aqui, crianças que estão aqui na Tua presença. Eu quero Te pedir, Pai, revela a Tua presença, o Teu poder na vida deles, e que eles sejam abençoados agora no nome de Jesus. Que o amor do Senhor se revele, que a beleza do Senhor seja manifesta, que o toque do Senhor esteja sobre eles. Senhor, que a bênção do Senhor se manifeste naquilo que eles necessitam, Pai, e que eles possam se sentir abençoados pelo Senhor. Mas eu quero, Senhor, te pedir por todas essas pessoas que estão aqui, teus filhos amados. Ah, Senhor, o Senhor se alegrou quando no ventre da mamãe, cada célula deles se multiplicou, porque eles não são fruto da carne e do sangue, mas eles são propósito do Senhor. São, Senhor, bênção do Senhor para essa terra. E eu quero te pedir, Senhor, estende a Tua mão de graça sobre eles, revela a Tua glória. E Senhor, se eles estão acomodados ou presos a alguma coisa, hoje pela fé eles estão dizendo assim, Senhor, eu quero me colocar integralmente nas Tuas mãos. E eu quero te pedir, Senhor, como um pai que abraça um filho, abraça os Teus filhos agora. Como um pai que pode acolher um filho que chora,
aqueles que estão passando por lutas, por tribulações, sejam acolhidos pelo Teu amor. Ó Pai, como um pai que celebra a vitória do seu filho, que o Senhor esteja celebrando com eles aquilo que o Senhor já fez para abençoá-los, e que eles possam perceber as vitórias do Senhor na vida deles. Mas eu quero te pedir uma coisa em especial: abre as janelas dos céus e derrama o Teu Espírito Santo sobre eles, para que eles possam ouvir a Tua voz, conhecer o Teu nome, conhecer o Teu poder, e que a palavra do Senhor seja clara aos ouvidos deles. Abençoa esse Teu povo, esses Teus filhos, esses santos do Senhor pelo sangue de Jesus, e que eles sejam, Senhor, que eles sintam, Senhor, que são amados de uma maneira inexplicável pelo Senhor. Abraça o Senhor e faz a obra de que eles necessitam nas suas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu queria que você desse uma salva de palmas para esse povo todo aqui, tá bom? Não sai daí não, não sai daí não. Eu quero aqui agora que os irmãos, lembra que isso aqui é uma família, né? Algum irmão vem aqui, sai do seu lugar correndo aqui agora já e dá um abraço no outro irmão aqui. Vem lá, rapidinho. Onde é que está o povo de Deus aí? Onde é que está o povo de Deus? Está com frio aí? Levanta aí. Vem aqui dar um abraço nesse povo, dizer: olha, que alegria, meu irmão, minha irmã, que alegria, que alegria. Nós fazemos parte da mesma família, tá bom? Agora todo o povo de Deus de pé aqui, tá? Se tiver alguém aqui que gostaria de ser acompanhado espiritualmente, que gostaria de, quem sabe, saber como é que faz para ser parte dessa igreja, então tem um pessoalzinho aí escrito: posso ajudar? Chega junto deles aí, eles vão poder te ajudar. Se tem alguém que gostaria de receber uma oração específica, desses que vieram à frente ou não, você pode chegar perto de quem está aí com esse coletinho vermelho, eles vão estar preparados para interceder por você. Agora dá a mão para o teu irmão, faz favor, tá? Dá a mão para a tua irmã que está aí pertinho de você, e eu queria convidar você a celebrar na presença de Deus, tá? Porque o poder do amor de Deus é que nos fez família de Deus, amém? Então cante conosco. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar
nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu Amém. Glória a Deus. Você continuou com a mão dada com a pessoa que está do teu lado. A gente tem um costume aqui na igreja de todo mundo que entra aqui não sai sem uma oração. Então, você vai perguntar à pessoa que está do teu lado o nome dela, e do outro lado também, e você vai orar agora. Ela não vai escutar a tua oração, mas você vai orar pela tua pessoa da esquerda e da pessoa da direita. Mas pastor, eu não conheço. Não tem importância, faz parte da tua família. Lembra que a gente aprendeu isso aqui? E aí agora a gente vai orar pelas pessoas da sua família que você pode conhecer não. Perguntou lá como é que é o nome, da direita e da esquerda. Então agora a gente vai fazer um barulho santo aqui. Fecha teus olhos. Eu queria que agora você estivesse orando por essas pessoas que você vou te conhecer que estão do teu lado. Amém? Levanta esse clamor nesse lugar. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui na Tua presença. Deus, a gente ter recarregado as nossas baterias, a gente poder ter Te louvado com liberdade. Nós queremos colocar, Deus, a vida dos nossos irmãos que estão à nossa volta e clamar, Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, livrando de todo mal. E Deus, que a semana de cada um, de cada família aqui representada, seja abençoada, seja guardada pelo Senhor Jesus. E Pai, que assim como aqui escutamos tantas verdades do Senhor, que essa semana possamos ser boca de Deus, para espalhar, Deus, essa palavra de esperança, para tantos quantos o Senhor colocar no nosso caminho. Leve-nos em paz para nossa casa, Pai, e que a Tua bênção continue sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vai na paz, meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma ótima semana.